No ar, mais um episódio do podcast Põe na Bancada, o programa que traz a informação sem filtro, com dados e uma pitada de provocação para gerar o debate. Só que hoje não vai ser um debate, hoje vai ser um diálogo interreligioso, entre tradições religiosas diferentes, né, presentes no estado de Rondônia, que caminham juntos cuidando do povo, transformando suas dores em esperança. E para fazer esse debate, nós convidamos o pastor Aloysio Vidal, da Igreja Presbiteriana, o pai Vila e o padre André Luiz, vigário da nossa catedral. Então, eu espero que vocês gostem do nosso diálogo interreligioso. Para começar, a gente vai fazer aqui uma pequena apresentação. Eu queria que vocês se apresentassem para que todos possam conhecê-los. Quem vai começar? Pode ser eu. Pastor Aloysio. Meu nome é Aloysio Vidal, eu sou pastor aqui em Porto Velho há uns 35 anos, vai fazer. Trabalho na Igreja Presbiteriana do Brasil. A nossa comunidade chama Igreja Presbiteriana Gileade. Então, essa é a minha caminhada. Muito bem. Pai Vila. Me chamo José Vilobaldo, sou filho daqui de Porto Velho. Aqui é berço da minha família e túmulo de meus pais. Nasci e me criei dentro da minha religião, dentro da Umbanda. Tenho casa aberta há 30 anos, né? Sigo a minha religião, fazendo o que gosto, defendendo por igualdade racial. Tenho um trabalho voltado à sociedade, né? E estamos aqui justamente para mostrar a essa sociedade que não há, quando se trata de se unir para essa união em busca de um mundo melhor, estamos aqui à disposição, né, para dialogar, conversar e explicar todas as dúvidas. Padre André, da Catedral de Porto Velho. Vim em missão para cá, nesse ano, e estamos conhecendo muitas coisas boas em Porto Velho, fazendo diálogos, não é? A propósito de hoje aqui, e caminhando juntos. Bem, vou botar um questionamento inicial aqui. O que é fé para vocês? Começamos por quê? Vamos fazer a volta? Pode fazer. É interessante, eu queria até começar por uma coisa que é muito importante. Faz 1700 anos do Concílio de Nicéia. O Papa Leão teve agora esses dias lá, reuniu com as igrejas ortodoxas e outras tradições. Ele falou uma coisa que foi muito bonita. Ele disse que foi aqui que começou a primeira profissão de fé cristã, né? Foi aqui que começou a nossa primeira maneira de celebrar junto. Foi aqui que começou, então, um caminho de igreja. E ele falou uma coisa mais bonita. Foi aqui que começou a nossa comunhão. Então, eu penso que fé é quando nós conseguimos crer que podemos caminhar juntos, ter comunhão, não é? É um princípio que depois as pessoas podem desenvolver de modo intimista ou de outra forma, não é verdade? Mas quando nós temos a fé nesse princípio, ele se torna uma questão de construir pontes. E eu penso que é possível começar com essa definição de fé, porque é isso que o Papa Leão está provocando a gente que é católico. E ele vai desinstalar muito colega, muito amigo meu e também muita gente da nossa comunidade. Mas eu acho que é necessário, não é? E se nós tínhamos uma perspectiva de fé encarnada, uma perspectiva de fé a partir do... Eu acho que você já provocou o programa já. A hora que você coloca, né, para um caminho mais humanizado, né, mais humano, quer dizer, nós somos chamados a dar uma fé que responda às necessidades do ser humano. Por isso que então é divino, né? Então eu penso um pouquinho. Aí eu não queria delimitar a fé, não. Eu queria deixar aberto, né? Porque daí cada um vai trazendo uma ponte e vai apontando o caminho. Vai. Bom, como o padre falou, aqui já é um ato de fé. O fato da gente já estar aqui mostrando para a sociedade que não há diferença, que nós podemos amar, que primeiramente temos que amar, né? Para que possamos transmitir esse amor, e já vem da fé, que a gente tem essa fé, que nós vamos conseguir mudar o caminho do que está indo, das violências, para que o ser humano possa amar um ao outro, né? E com esse amor vem a fé. Tendo a fé, tudo se elimina, né? As tragédias, essas
tudo essas desavenças que está acontecendo no mundo. E a gente traz, com a nossa fé, trazer essa união para que possamos ter um mundo melhor, um mundo mais justo e de paz, que nós estamos precisando. Luiz. Talvez eu não entraria ainda na questão humanização, né? Mas eu pensaria mais teoricamente assim, para nós fé é a capacidade de crer naquilo que não se vê e esperar o que não aconteceu ainda, né? Então, acho que é importante a gente definir terminologicamente a ideia antes, porque a gente vive num mundo, Roberto, muito racionalizado, né? O iluminismo trouxe para nós uma visão muito racionalizada e nos últimos séculos o que tem valor é aquilo que se vê, né? Aquilo que se toca. Então a gente foi criando uma sociedade extremamente secularizada, uma sociedade extremamente racionalizada, e isso acreditou-se, talvez no final do século XVIII, início do século XIX, acreditou-se que nós seríamos capazes de gerar uma humanidade sem fé. Que a fé, inclusive, seria uma coisa que atrapalharia o desenvolvimento da humanidade. E o tempo provou o contrário. O tempo provou, primeiro, que ninguém conseguiu sufocar a fé. Em nenhum lugar do mundo se conseguiu sufocar a fé, né? Seja ela qual fosse. E segundo, aprendeu-se que a fé é parte inerente do ser humano. Então, em todos os espaços humanos que se encontrou gente que crê em algo além do visível. E essa fé que nos move, essa fé que nos leva. O homem sem fé é vazio. Então, acaba fazendo com que a gente se entre em atritos desnecessários. E é verdade que a adoração da fé se tornou também espaço de guerra, né? Então a fé não é algo para ser adorado, a fé é algo para ser experienciado nas várias formas, né? Então, para mim, fé é isso, é essa capacidade que o ser humano tem de acreditar naquilo que não se vê, e essa fé move a vida dele, porque essa também é a sua esperança, né? O que move as igrejas de vocês e o terreiro a existir? O que move? Por qual objetivo aí? Pode começar, professor. É justamente acreditar ainda, essa fé que a gente tem, né, de levar o conhecimento da existência de um ser que, como ele falou, não se vê, mas que existe, que põe esse amor, que dá incentivo para que a gente possa ainda trabalhar, que a gente possa ajudar, ser mais humano, ser mais caridoso, porque é necessário que se ajude um ao outro, né? Então, demonstrando esse amor, essa luta, né? E quanto mostrar que ainda existe fé, né? Que a gente tem fé no Ser Supremo que possa nos resolver essa situação, essa diversidade, essas diferenças que o mundo faz. O que move a igreja a existir? A pessoa de Jesus Cristo. Sem a pessoa de Jesus Cristo, não teria razão ser comunidade. É verdade. Devemos celebrar o Natal, né? Isso. Acho que o Natal faz você estar unido com a gente, não faz, né? Faz. Faz a sua fé também, a sua igreja estar unida. Então, a pessoa de Jesus Cristo é que faz a igreja existir. Se não existisse a pessoa de Jesus Cristo, sendo bem redundante mesmo, não existiria a igreja, não é? Não existiria relações. E se não existissem relações, não estaríamos aqui. Então, isso é uma coisa que não tem como não ser direto, né? Não ser claro. Todas as vezes que nos encontramos como igreja, como comunidade, nós costumamos ler a palavra de Jesus Cristo. Depois nós celebramos e comungamos a pessoa de Jesus Cristo. No calendário da oração é toda a vida e história de Jesus Cristo. E Jesus Cristo nasceu no Natal. Então, se Jesus Cristo nasceu no Natal, ele pede relações entre as pessoas. Então, eu fico muito triste quando eu escuto alguém da nossa igreja que não consegue
ter relações com o outro a partir da pessoa de Jesus Cristo. Que não consegue lembrar uma frase do Evangelho, um tato do Evangelho. E esse ano, além de ser os 1700 anos de Nicéia que eu lembrei, que nós rezamos todo domingo, né? Creio na pessoa de Jesus Cristo, se encarnou, também nós temos 60 anos da Nostra Aetate. O que é a Nostra Aetate? Foi quando a igreja decidiu tomar a seguinte decisão: nós precisamos conversar com outras religiões, estamos aqui conversando, com outras tradições cristãs, porque realmente nós acreditamos na pessoa de Jesus Cristo, já que ele falou, seja todo mundo um. Ele não falou para ser todo mundo uma igreja, não é verdade? Isso. Posso fazer uma piada falando sério, pelo amor pode, de Deus, pode, porque, pode. né? Eu não vou perder meu emprego, não, mas ele falou que somos todos um, né? Não que somos todos, né? Isso. Uma igreja, porque são comunidades, são assembleias reunidas, né? Então, eu termino com a frase inicial: Jesus Cristo. Eu acho que a palavra que mais resume é essa, né? Especialmente na tradição cristã, qualquer sentido de existência das comunidades é o Cristo, né? A gente entende, Roberto, assim, que a fé, ela tem dimensão que ela acontece no humano. E o humano tem uma necessidade do rito, que na antropologia trabalha a noção de rito e mito. Aquilo que eu creio, eu ritualizo. Então, eu tenho necessidade do rito, e não apenas do rito individual. Na proposta do Cristo, a fé deveria acontecer na vida comunitária. Então, assim, a comunidade celebra o rito daquilo que nós cremos. Qualquer fé, inclusive, celebra a partir de ritos, né? Então, para nós é muito importante a celebração do rito juntos. Então, a fé, a comunidade, ela tem um sentido de existência para o fortalecimento da nossa fé a partir da partilha, da celebração do rito, do carregar as cargas uns dos outros, como a Bíblia propõe, e de se juntar como expressão de testemunho daquilo que o Cristo fez. Então, para mim, são essas três dimensões: a celebração daquilo que nós cremos, através dos ritos, a edificação mútua das pessoas e o serviço que a gente testemunha aos de fora sobre esse amor do Cristo. Vocês diariamente têm pessoas que os procuram, né? Por que as pessoas procuram vocês? Vou seguir na ordem. Eu acho que acontece assim, é exatamente essa a ideia, né? Todas as pessoas tendem mesmo na nossa igreja, por exemplo, na igreja católica tem uma perspectiva mais sacerdotal, né? Do intermediário, a gente não tem a figura sacerdotal. Eu creio que nas religiões de vocês também, né, tem a figura sacerdotal. Então, assim, no nosso caso, mas você tem a coisa do líder espiritual, daquela pessoa que tem dom e tem a responsabilidade de acolher, de ouvir, de apoiar, de orientar, de ajudar, de estar junto, né? Então, o líder espiritual, ele ocupa um papel de apoio, de orientação. Na morte de alguém da família, uma das primeiras pessoas que se liga é o líder espiritual. Ou seja, na dor. Procura pela dor. Aí eu ia falar assim, na dor, mas na hora que nasce uma criança também. Na hora que nasce uma criança, liga para o padre, para o pastor, para o líder, porque também na hora que é o casamento também. Então, o líder espiritual ocupa um papel de apoio mesmo, de liderança mesmo, assim, né? Então, não é só na dor, não. É uma celebração comunitária mesmo. Por que procuram o terreiro? Eles buscam uma ajuda, entendeu? Tem assim um sacerdote espiritual como um líder, né? Uma pessoa que ela possa confiar, que ela possa pedir auxílio, pedir ajuda, como já me ligar de madrugada: olha, o meu filho eu presenciei um caso de uma criança morreu de fome porque não tinha o que comer e a mãe não tinha coragem de pedir de ninguém. Aí foi quando me ligaram, a gente foi lá, mas já era tarde demais. A gente fez uma campanha, entendeu? Então, essas procuras buscam um certo apoio, um certo
um conselho, uma ajuda, sempre. Como você falou, é na dor e em outras partes também, um conselho de, meu casamento está indo por outro canto, o que que eu faço? Tem nós como um líder, né? Eles buscam um refúgio de uma palavra amiga, uma ajuda de todas as formas, tanto espiritual como de todos os meios, né? Tipo, eles se espelham na gente. Então, é aquela confiança, né? Aquele caminho que ela encontrou. Vai com o padre, vai com o pastor, vai... Isso, todos os seus rebanhos, todas as irmandades, todos. André. Eu vou usar uma expressão, hospital de campanha. É, Claro, né? Não é só a dor. Não, mas o pastor usou uma expressão que é bonita, né? Quando vive a comunidade, em qualquer momento ela quer celebrar, ela procura o seu líder, Isso. né? Religioso, ou pastor, né? Ou padre, enfim. Pelos vários motivos, né? Seja pelo nascimento, pelo casamento, mas o que mais tem me chamado a atenção, por isso que eu usei essa expressão hospital de campanha, é que teve dor, a primeira procura é uma igreja, é uma religião. Isso é impressionante. O Papa Francisco falou uma coisa que me marcou muito. Essa expressão, na verdade, usada na igreja para nós, é dele, né? A igreja precisa de ser um hospital de campanha. Quando a pessoa vem no hospital de campanha, você não pergunta se ela tem colesterol alto, se ela tem alguma doença, enfermidade. Você dá o remédio que cura a dor dela, depois você continua cuidando dela. isso. E uma experiência pastoral que ali com o Padre Geraldo é muito forte para nós. Eu dizer também Dom Roque, que também atende lá, né, as pessoas que vêm, é que as pessoas estão vindo cada vez mais machucadas e cada vez mais querendo uma palavra curativa. E isso tem me chamado muito a atenção e feito rever muitos conceitos até que eu tinha, o que eu pensava, porque na hora, diante de uma dor humana, você não tem mais como ficar somente na ortodoxia da coisa. Às vezes você não tem nem o que falar, né? Só o ato de escutar ajuda a pessoa a começar a ficar curada, a pessoa se sentir acolhida, não é? Eu penso que o papel nosso de religião hoje, mais profundo, é acolher e curar. Então, isso é uma coisa que tem ficado muito forte para mim, e digo que isso tem ficado mais forte em Rondônia, não porque tem pessoas mais machucadas, e sim pelo, talvez, o lugar privilegiado, que é um lugar que central quando passa, as pessoas param, falam, a gente acaba escutando, né, um pouco mais, né? Talvez nem pessoas que estão ligadas à comunidade paroquial da catedral, mas é porque passam. Vem uma igreja, acreditam que vão encontrar lá alguém que possa ajudá-los a escutar. Inclusive, o Pai Vila, você está falando, eu estou lembrando de um amigo meu lá que é líder Umbanda lá em Campinas, sabe? Como era interessante essa proposta que a gente sentava para conversar justamente pelas dores, né, humanas e também com as dores sociais que existiam, né? Então, olha como é que é interessante que essa proposta que as religiões têm um papel muito fecundo para ajudar a curar as pessoas. E uma vez eu não sabia responder uma pessoa que era da tradição protestante, presbiteriana. Eu falei, mas tem um pastor amigo meu, acho melhor sei lá, que ele vai saber dizer algo melhor, não é? Ou seja, sempre no hospital de campanha ele vai curando e vai indicando aqueles que podem depois continuar, né, esse processo curativo. Deixa eu só quebrar a ordem aqui um pouquinho, né? Antigamente você tinha a figura do cura d'alma, né? O cura d'alma, o cara não tinha outra opção na cidade. Ele tinha a igreja católica lá no centro da cidade e qualquer problema que não fosse... Às vezes você tem numa cidade pequena, às vezes não tem nem um médico. Então, aquela figura do excepcional, do extraordinário, era o padre ou a benzedeira. Acabei de lembrar agora, Né? a benzedeira. A benzedeira. Minha mãe foi benzedeira e foi parteira também. Pois é. Então, essas figuras, elas tinham né, essa dimensão de apoiar na hora da dor. Aquela benzedeira que eu, na minha comunidade lá chamava Dona Roxa, lá na minha comunidade não tinha nem o padre, porque era tão pequenininha, não tinha igreja evangélica, mas tinha a Dona Roxa. E alguém na hora do aperreio, nós éramos todo mundo nordestino, na hora do aperreio,
a pessoa que você tem para levar não era o médico, não era o cura da alma, né? Então Bem lembrado. essa figura ela permanece de alguma maneira. Geralmente nos procura porque acha que a gente tem solução para todos, né? Para todos os problemas. E para né? tudo. E para tudo, exato. Nós vamos para um breve intervalo aqui, mas eu já vou deixar um questionamento no ar. O Aloysio é psicólogo, tá certo? O que as pessoas esperam quando procuram vocês? A gente está falando aqui da dor, que é uma tábua da salvação. O que elas esperam de vocês quando elas vão procurá-los? Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. De volta para o segundo bloco do podcast Põe na Bancada. O episódio de hoje trata do diálogos interreligiosos. E nós estamos recebendo aqui o pastor presbiteriano Aloysio Vidal, o líder espiritual Pai Vila e o padre André Luiz, vigário da Catedral. No bloco anterior, eu deixei um questionamento para vocês, apesar que o André já tinha levantado um pouco essa questão de que as pessoas chegam machucadas quando vão procurar. O questionamento que eu deixei no ar foi o seguinte: o que as pessoas, quando os procuram, esperam de vocês? A solução para o problema, a solução para o que ela veio buscar, né? Então ela confia naquele líder espiritual, ela confia no padre, ela confia no pastor. Não, eu vou procurar meu pastor, que ele vai saber me orientar o que fazer, ele vai saber solucionar o meu problema, o que eu estou passando, o que eu preciso. Da mesma forma com o padre, comigo, é dessa forma. Vila, e você consegue resolver isso? Às vezes não, porque nem tudo, né? A gente envia para quem possa resolver, a gente encaminha, né? Agora, se for parte espiritual, a gente consegue, né? Mas se for outras soluções, a gente encaminha para quem possa resolver, né? Aloysio. Eu estou me lembrando aqui, Roberto, primeiro da palavra de Jesus, né? Quando você tem duas escolas teológicas muito duras, muito rígidas na sua ortodoxia, vamos usar a palavra aqui de cada um deles, né? E o ortodoxo sempre acha que o outro é heterodoxo, né? Então, assim, no meio de duas escolas muito ortodoxas, Jesus se apresenta dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Eu acho que esse é o primeiro papel do líder religioso. É aquela pessoa que resolve acolher quem está cansado, quem está com sede, e dá para ela um lugar, um espaço, né? Segundo, uma palavra do apóstolo Paulo falando assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. O líder religioso, ele é no trato com as suas ovelhas ou com seus liderados, ele é a pessoa que modera. Ele não é conhecido pela capacidade do conflito. Ele não é a pessoa que joga gasolina no fogo, ele joga água na gasolina, né? Aliás, no fogo, que é para poder acalmar a situação, para a gente poder procurar as respostas. Nem sempre nós as temos, não temos sempre a solução, mas a gente tem que ter a moderação para acolher e para esperar o momento. O ditado diz que não se varre casa quando está ventando, né? Então, o papel do líder religioso é segurar para poder esperar e ver o que vai fazer, né? E a terceira lembrança é uma palavra do Rubem Alves, o campineiro, né, que morava por último em Campinas. O Rubem Alves que falava assim, que a gente tem muito os cursos de oratória, mas não tem curso de escutatória. O líder não é alguém, nessas horas, quando ele é procurado, não é alguém que é procurado para se falar, é alguém que é procurado para se ouvir. Então, acho que as pessoas esperam isso, alguém que acolha, como Jesus diz, vinde a mim, alguém que seja moderado para poder esperar o momento certo da solução, e alguém que ouve mais do que fala. André. Eu penso que as duas definições estão ótimas. Então, eu queria trazer mais uma experiência pastoral. O Rubens Alves era fantástico, né? Ele ia lá na Unicamp, falava, a gente fazia até fila, sabe, para poder entrar lá, porque ele trazia essas palavras fortes, né? Esse do curso da escutatória é fantástico. Mas não sei se vocês estão sabendo, mas a Igreja Católica ela está num processo de renovação. O Papa Francisco começou, o Leão tem continuado forte.
E a palavra-chave é escuta. Ligada à palavra sínodo, sinodal, Sim. caminhar junto. Se não se escuta, não caminha junto. É aqui que vem o meu exemplo que eu queria dar. Se a gente não escuta, ou melhor, se nós não escutarmos as pessoas, nós não vamos caminhar com elas. Então, eu fico muito nessa imagem. Elas trazem problemas e espero que a gente escute. Muitas vezes nós não temos condição de resolver muitas questões, mas aquele fato, né, deve ter acontecido contigo também. Você está lá sentado, você escutou o tempo inteiro. A pessoa falou 30, 40 minutos sem parar. E você não falou nada. Exato. Muito obrigado, o senhor resolveu todos os meus problemas. Né? É isso, elas estão cansadas, né? Elas procuram soluções. E o fato de você estar ali, né, você escutar, eu disse por causa disso, a igreja está procurando se renovar na escuta, na sinodalidade. Muito legal. Senão a gente não consegue carregar nem o nosso fardo. Imagino como ajudar, né, carregar o dos outros. Então, ali para mim, claro, ainda bem que eu não sei qual foi o padre que fez isso na catedral, mas não está mais escrito confessionário, está escrito atendimento. Eu acho fantástico isso. Uma vez, uma fiel que sabe muito mais que, certamente, do padre como funciona a missa, falou, mas por que está um lá rezando a missa e o outro está lá no confessionário, no título da missa? Eu falei, porque tem pessoas que só têm a oportunidade de ser curado naquela hora. Passou ali, precisa ser escutada, trabalho, vida maluca, né? Então, uma coisa que foi muito forte para nós, né? E a gente assumiu com o padre Geraldo isso, uma coisa que também já vinha da catedral, mas era necessário ser retomada, é ter o máximo de tempo para escuta, pastoral da escuta, vamos chamar assim. E porque todo mundo estava achando que esse negócio que a gente estava falando na igreja de sínodo, de renovação, era mudança doutrinária, né? Não, é o modo de proceder que precisava mudar. Precisa aprender a escutar mais. Então, eu penso que eles nos procuram pelos motivos que os dois levantaram. Eu não tenho dúvida disso. E principalmente no mundo de tanto ruído, né? De tanto barulho, de tanta coisa. E eu não sei se está acontecendo com vocês, mas eu tenho me surpreendido porque um jovem falou assim, veio confessar. Aí, falei, pois não, você vai qual que é a tua comunidade, né? Porque geralmente a primeira vez que um jovem confessar, passou pela comunidade, teve catequese, todas essas coisas, né? Não, eu não estou na comunidade nenhuma. Eu falei, como não? Aí ele falou uma coisa que chamou atenção. Mas como é que você quis vir aqui? Eu pus no Google. É um mundo de ruído, um mundo de barulho, um mundo de inteligência artificial, de mudança de época. Mas o Google ainda coloca que uma igreja é um lugar seguro para ele ser escutado, acompanhado. Ou no caso dele, a palavra apareceu foi confissão, não apareceu atendimento, né? Até o Google confirma o que nós estamos falando aqui. Com base na vivência de vocês no dia a dia, como vocês poderiam definir assim o estado espiritual das pessoas? Estão machucados, ansiosos, sozinhos? Como é que vocês avaliam esse estado espiritual mesmo da população, com base na vivência de vocês? Se vocês permitirem, eu queria começar, Pode porque eu acho que começar. pela qualificação o pastor vai terminar melhor a questão, né? Eu vou falar também por experiência. Eu sinto uma sociedade cansada, ferida, machucada. E tem a preocupação, se nós não formos bem preparados, é um cansado, machucado tentando curar o outro. Então eu penso que se as pessoas estão numa sociedade desgastada, cansada, aí seriam por N questões, né? Nós vivemos, principalmente pelo mundo do imediatismo, tudo tem que ser imediato, isso cansa mais. Por exemplo, num tempos atrás, nós poderíamos não estar preocupados com o que estaria aqui. E o que estaria aqui chegaria talvez 2, 3 dias e talvez já chegaria resolvido. Uma vez uma mulher veio falar uma coisa na igreja, padre, como é que o senhor quer que faz isso? Eu falei, mas o que vocês pensaram? Não, o senhor tem que resolver. Eu falei, então daqui a pouco eu vou. Esperei passar uma hora, voltei lá, já estava resolvido. Se você está ansioso, você quer resolver agora, né? Naquela hora. E às vezes o tempo, o famoso ditado, conforme o caminhão vai andando, as abóboras vão se ajeitando, não é?
Mas então eu penso que as pessoas marcadas por essas feridas, elas acabam nos procurando, como era a pergunta anterior, mas eu tenho dificuldade, por isso que eu gostaria de escutar o pastor no final, de entender algumas coisas que parece que quando você acha que já veio o que podia vir, surge uma coisa nova. Coisas que nós não tínhamos, sociedades que não eram assim rápidas no passado. Então, como lidar? Eu vou deixar uma pergunta para mim mesmo aqui. Como, né, lidar com tantas feridas e machucados que não estão na prescrição médica espiritual, digamos assim, né? Eu deixaria um pouquinho essa abertura. Vai, Vitor. Na procura, só o fato de a gente ouvir e acolher já é um alívio para aquela pessoa, mas continuo vendo que ainda falta aquele mesmo assunto da fé. Acho que hoje é muito pouca fé. Então, eles se sentem desamparados, se sente um grito assim no meio da multidão, né? Caminhando todo mundo junto, mas sem saber para onde vão, né? Então, é só aí quando eles nos procuram, que a gente dá essa atenção, dá esse auxílio, esse acolhimento, ele já acredito que ele já tem um pouco não na pessoa, mas em Deus, né? Eles já acham, Deus mostrou um caminho, mostrou uma pessoa para que possa me acolher, para que possa voltar a minha fé, voltar a acreditar que eu consigo, que eu faço, né? Que eu sou. Né? Como o padre falou assim, eles esperam que nós resolvemos. Como o padre passou 1 hora, eles resolveram. Quer dizer, se o padre falar, não, faz desse jeito aqui, eles poderiam até fazer, mas já não iam ficar satisfeitos, porque não foi daquele jeito que eles queriam, né, fazer. Isso acontece muito, acontece na minha casa, na igreja, em qualquer canto, entendeu? Eles acham que a gente é um ser que possa abranger todos, resolver todos os problemas possíveis, todas as necessidades que a pessoa requer. Luiz, como é que está o estado espiritual do nosso povo hoje? Você sabe que a Bíblia apresenta uma situação, rapaz, na época de Jesus, né? Que Jesus, a Bíblia fala que Jesus viu as multidões e as multidões estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Eu acho que nós estamos vivendo de novo essa visão de uma sociedade aflita, porque não sabe o que fazer, e exausta porque está cansada de tentar fazer, e parece que a gente não acha o caminho. Então a gente tem uma sociedade cada vez mais ansiosa. No consultório de psicologia, a grande parte dos pacientes que eu tenho tem problema de ansiedade. O que é o problema de ansiedade? O meu organismo, de alguma maneira, se sente ameaçado por algum tipo de perigo. E qual é o grande perigo? É a possibilidade de eu não saber resolver o problema que não aconteceu ainda. Então a gente tem uma sociedade que acredita, e aí foi fruto do materialismo histórico que tomou conta da humanidade e que agora virou escrava do consumismo. Nós temos uma sociedade que consome cada vez mais, que trabalha desesperadamente o tempo todo para pagar a conta. Porque nós compramos um celular e quando a gente costuma, pronto, eu já tenho um celular que agora estou vendo o teu dobradinho aí. Eu vou precisar comprar um telefone dobradinho agora, porque já pensou, alguém tem o dobradinho e eu não tenho, né? Então a gente tem uma sociedade que ela está sendo escrava da sua força, da sua capacidade, mas a sua capacidade não é suficiente. Se eu estava brincando domingo até na comunidade. Se eu tiver um probleminha de uma dorzinha aqui, eu consigo ir no hospital, que agora a gente já pode em Porto Velho, eu consigo ir no hospital fazer um exame e se chegar à conclusão de que tem que ir para o INCOR, eu tenho o avião fulano de tal, que é de uma segurança tremenda, porque eu vou chegar no hospital no INCOR e ter um médico com capacidade X, e eu vou confiando cada vez mais nessa capacidade maravilhosa que o ser humano teve, mas que não é suficiente. Então, a cada momento, o ser humano vai... O Brasil hoje é o maior consumidor de ansiolítico do mundo.
Um país que é tido como leve, um país que é tido como alegre, um país que é tido como tranquilo, mas ao mesmo tempo que tem a pressão, tem a produção de medicamento e de respostas que não funcionam. Então, assim, o que vai acontecer com o mundo é cada vez mais que o homem vai precisar do divino. Ele vai precisar trabalhar essa dimensão, porque os consultórios de psicologia não cabem. Porto Velho antigamente tinha 3 ou 4 psiquiatras, agora tem dezenas, e está todo mundo cheio. Então, assim, a gente está vivendo uma sociedade que vai precisar cada vez mais do divino. Por isso é que a pós-modernidade não, a pós-modernidade vai resgatar a ideia do divino, mesmo com as múltiplas religiões, né? Com a ideia do divino, porque ela tem uma sociedade que não encontrou no materialismo a solução para a sua vida. Então, como é que está a sociedade hoje para mim? Perdida, desesperada, e aquilo que ela mais acreditou, que era na tecnologia, na ciência, na capacidade material, não é suficiente. Então, para mim, esse é um tempo em que as religiões têm um papel muito importante. Agora, pegando ainda esse gancho seu aí, Luiz, de uma maneira bem... As pessoas têm dificuldade para arrumar alimentos, têm dificuldade para ter moradia. Isso sem falar na questão provocada pelas redes sociais aí. Necessidades básicas em função de uma sociedade desigual. Tá? Como é que a religião ela dialoga com essa realidade objetiva? Tipo assim, as pessoas procuram a religião para ter um conforto em função de não ter as condições objetivas materiais aqui. Como é que a igreja lida com isso? Como é que vocês lidam com essa questão? Querem continuar aí? Pastor Luiz. Eu acho que uma grande falha da igreja cristã está aí hoje. Sabe, para mim, essa é uma das grandes falhas da igreja cristã. A Igreja Católica, no Concílio Vaticano II, consegue resgatar um pouco do papel da igreja, que entende, eu inclusive falo, padre, né, uma frase diferente, que eu falo que Deus não tem uma opção preferencial pelos pobres. Deus tem uma opção preferencial pelos injustiçados. O problema é que, na maioria das vezes, os injustiçados são os pobres. Então, eu acho que a igreja comete alguns erros nessa história, Roberto. Um primeiro é quando a igreja resolve se calar em relação a isso. E aí eu quero colocar a mão à palmatória aqui, a partir da minha lógica de comunidade presbiteriana reformada, que a gente é muito alheio a essa injustiça social. Então, acho que esse é um problema nosso, esse é um primeiro erro. O segundo é quando a igreja está cometendo muito forte agora, que é achar que ela se aliar ao grupo político A ou ao grupo político B, ela vai conseguir fazer esse papel. A igreja não deve imaginar que na linha A ou na linha B ela vai ter resposta. A igreja precisa continuar sendo voz profética, ou seja, aquele que fala em nome de Deus, denunciando todo tipo de injustiça do grupo A ou do grupo B, do lugar A ou do lugar B. Então, ela tem um papel profético, ela tem um papel sinalizador, que é quando ela resolve ser instrumento que diminui a diferença social e não que estimula a diferença social. Mas ao fazer isso, ela não está fazendo política? Ela não está fazendo política partidária. Política, estar aqui é um ato político. Nós estamos aqui, isso aqui é um ato político. É preciso que nós assumamos que todas as nossas ações são políticas. E aí o Dom Pedro Casaldáliga dizia que existe a política do bem e a política do mal. Né? Então, assim, quando a igreja, enquanto religião, se alia a partido político, a uma proposta política partidária, aí ela resolve fazer política partidária. Não é papel da igreja. Mas a igreja precisa denunciar, a igreja precisa testemunhar e a igreja precisa estar presente. Para mim, então eu acho que esse é um grande defeito que a igreja cristã, e agora eu estou falando do ramo protestante, e aí mais especificamente do ramo protestante presbiteriano, é que a gente tem ficado meio alheio, como se isso não nos dissesse respeito. Eu ia pedir para você deixar eu falar, porque eu também vou lavar a roupa suja aqui da Igreja Católica no povo também. Não, mas é interessante, eu gostei muito da fala do pastor Luiz, e depois eu vou deixar uma provocação para você, apresentador, tá? Porque é interessante isso, porque tinha o Karl Rahner,
falava que o cristão do século XXI espera que seja mais místico, né? E eu acho fantástico isso, porque eu não sei se ele vê como talvez nós estamos vendo, mas ele pensava dessa forma. Porque o cristão mais místico supõe que ele vai mais à escritura. Supõe que ele vai ser mais uma pessoa de fé centrada. Então se espera mais ação coerente com o que você acredita. E aí é interessante. Eu gostei muito das suas colocações e queria complementar com duas. Tá menos avaliando. Olha que interessante. Mateus 25. Tive fome? Tive sede? Estava nu? Me vestiste. Estava preso? Foi me visitar. Estava doente? Não é um ato político? Comunista. Pois é. E dizia Cristão. Dom Helder... E dizia... Comunista não, Então- cristão. Quando o comunismo foi falar isso, já tinha 2000 anos que o Cristo tinha falado. Exatamente. E o Dom Helder falava assim, quando eu cito a Bíblia, Me chamam de homem de fé. Quando eu digo os motivos por que isso acontece, me chamam de comunista. comunista. Dom Helder. Então, é interessante ver isso, e eu penso que talvez isso tinha que ser um debate entre as nossas igrejas, não é? Como nós não permitirmos com que a fé seja instrumentalizada politicamente. Só que nós não podemos esquecer que nós somos seres políticos, né? Dizia o filósofo. Vamos viver, a polis, a cidade. São as questões. Aí o nosso amigo Francisco, quando escreveu o Laudato Si, de modo especial Guarda Fratelli Tutti, ele vai questionar esses pontos. Por que está acontecendo na sociedade e nós somos indiferentes? E aí, claro, houveram internamente perseguições ao próprio Papa. Eu ainda sou muito tradicional, sou da época que a gente não escutava o que o Papa falava e acreditava nele. Hoje parece que o camarada está mais moderno, né? O Papa falou o evangelho e ele é arrebentado, entende? Então, é interessante pensar isso, e por isso que eu gostei e estou ressaltando a fala do pastor, que eu acho que... Eu penso que isso é ecumenismo, né? O ponto em comum, estamos ligando aqui as tomadas, né? Que nós não podemos deixar de agir com aquilo que acreditamos. E Mateus 25, para mim, é o chavão. É quando alguém pergunta por que nós fazemos um ato imediato contra a fome, é por causa disso. Por que nós queremos que não tenham desigualdades? Também é por causa disso. Se nós queremos uma sociedade melhor, e gostei da expressão, não é para que levantar quem tem mais, mas é para quem tem menos chegar junto, é por causa desse evangelho, de Mateus 25. E aí você vai ter a carta de Tiago também, né? Você tem outros textos do evangelho. E gostei muito do texto, né, que você citou. Jesus olhou, teve compaixão, doeu nele, então como ovelha sem pastor. E no mundo que está precisando tanto de fé, nós corremos risco, não é? De não termos pastores para cuidar deles. E o segundo ponto, e queria passar para o Pai Vila, e daí eu acredito que o Pai Vila vai ter as soluções para nós aqui, não tenha dúvida. O que o Papa agora, Leão, lançou, ele lançou uma exortação apostólica. Primeiro ele falou para a igreja, agora estamos esperando uma carta encíclica para ele dialogar com o mundo. A igreja precisa cuidar dos pobres. E a primeira exortação de um Papa diz para onde ele vai indo. Leão 13, Doutrina Social, Rerum Novarum. Leão, amigo de São Francisco de Assis, continuação de pontificado. E chama-se de Lex Iti, ou seja, eu te amei. Né? Então, ou seja, eu amei você que está pobre, que está injustiçado, eu cuido de você, eu te amo. Né? Então já provocou a igreja. Eu só estou esperando para saber se o pessoal que gosta de chamar o pessoal de comunista dentro da igreja vai tirar o quadro do Papa de novo, né, da parede, não é? Mas a essência é nossa, nós não temos, né, outro caminho, não tem outra proposta, ou é ser fiel a Jesus, ou é ser fiel a Jesus. E por fim, uma imagem que tinha um colega amigo nosso, lá em Campinas, ali na região depois da Anhanguera, que estava começando aqueles bairros, né? E eles viraram o Castelo Branco. Ele virou e falou assim, ou melhor, falaram para ele, escuta, agora só tem pobre aqui na comunidade, só tem gente que não precisa, esses vagabundos, aquelas coisas que não estão acostumados a ouvir, né? Ele falou assim, pois é que agora a comunidade decidiu seguir Jesus Cristo. Então, ele gostava dessas pessoas, então nós vamos ter eles por aqui. Pai, nós vamos para o intervalo, mas a gente já volta rapidinho.
Mas eu vou deixar você poder fazer suas colocações, mas eu também já vou deixar mais uma questão aqui no ar. O que falta para termos uma sociedade mais fraterna? Certo? Nós vamos para o intervalo e voltamos rapidinho. Volta para o terceiro bloco do podcast Põe na Bancada. O episódio de hoje é sobre diálogos interreligiosos. Nós estamos conversando aqui com o pastor Aloísio, com o pai Vila e com o padre André. No final do bloco anterior, eu deixei um questionamento para eles aqui, o que falta para a nossa sociedade para a gente termos uma convivência mais fraterna. Mas eu vou mudar essa questão, porque no bloco anterior a gente navegou um pouco por essa questão de fé, essa questão de política, de injustiçados, de pobre. Então eu vou fazer um outro questionamento aqui. Fé e política, quando cura e quando adoece? Na visão de vocês. Esse é o novo programa que vai começar agora. É agora que é. Porque é pegando o gancho daquilo que a gente vinha conversando. Quando cura e quando adoece. Fé e política. Aloísio. Mas será que eu sou a melhor pessoa para começar essa conversa? Não sei. Ô, Roberto, eu acho assim, olha, eu acho que é preciso a gente voltar naquele tema. Tudo é política. Primeiro é preciso que a gente assuma isso. Tudo é política, né? Mas é preciso que a gente assuma algumas outras coisas. Nem tudo é eleição. Porque, especialmente o Brasil, que de 2 em 2 anos tem uma eleição, e quem termina uma eleição já está começando a negociação de como é que vai conversar para a próxima eleição do outro nível, né? Então, tudo é política, mas nem tudo é eleição. Tudo é sociedade, mas nem tudo é partido político. A gente precisa aprender essa proposta também, né? Nem tudo funciona dentro de partido político. Partidos já tem nome, é partido, ele tem seus interesses particulares, né? Terceiro, eu acho que é importante que a gente defina, eu não sei como é que faz essa definição para o pai Vila, mas no nosso caso é preciso que a gente defina que igreja é uma coisa, Estado é outra coisa. É preciso que a gente tenha clareza disso, e na história da humanidade, especialmente no cristianismo, todas as vezes que a igreja se aliou de alguma forma à política partidária, a igreja saiu perdendo depois. A sociedade também. A sociedade perdeu e a igreja perdeu. Então, eu acho que é importante que a gente entenda assim, a igreja precisa ser o hospital de campanha, a igreja precisa ser, o terreiro precisa ser o lugar de acolhimento de todos. E quando ela se coloca a serviço de uma ideologia A ou B, ela acaba também se tornando partido, ela separa. E a noção nossa de reino de Deus é muito maior do que a ideologia. Então, para mim, a fé se torna doentia, aliás, a política se torna doentia para a fé quando a fé se submete à ideologia, e não o contrário. Vai, Vila. Nós vivemos a política, mas vivemos uma política humanitária, não essa política capitalista, essa política que hoje existe, né? E a gente vem na luta por essa igualdade, por ajudar o próximo, para que as pessoas que possam vivenciar essa política humana possam olhar melhor para a nossa sociedade, porque nós somos uma sociedade muito carente de todos os aspectos. É como o pastor falou, há a tendência desumana, né, por parte da política partidária. Então, acho que a gente tem que vivenciar mais a política humanitária, humana e justa. Padre André, fé e política, quando cura e quando adoece? Nós tivemos no ano 2000 estamos em 25, acho que foi 2017 ou 2018, uma campanha da fraternidade que falava sobre política. O tema da campanha da fraternidade, política pública. Como foi difícil fazer aquela campanha da fraternidade, porque já era a véspera dos movimentos eleitorais. Mas o texto base foi muito bem escrito e muito bem feito. E nós nossa comunidade lá só conseguiu trabalhar um item do texto base.
a definição da palavra política. Política. Que vem de polis, do público. Eu não sei, aí eu acho que daria também um outro programa, mas se a gente fosse discutir só a palavra política, nós vamos ver que é o perigo que quem participava da polis não era a classe popular, não é? Era uma classe já que tinha tempo durante a tarde ir lá discutir as coisas da cidade. Mas era interessante como as pessoas não conheciam a origem da palavra política. E como ter conhecido a origem da palavra política ajudou eles a amenizarem os confrontos políticos partidários. Isso foi muito interessante. A nossa comunidade só não se partiu mais, porque infelizmente foi inevitável não ter, né, essa questão, porque eles sabiam que era a palavra política. E aí eles estudavam a campanha da fraternidade nos grupos em casa, nos grupos bíblicos, etc. e tal. Mas no final de semana eu falei, essa campanha eles têm que vir falar o que eles discutiram para toda a assembleia da missa, da comunidade ouvir. E era bonito como eles falavam que eles tinham aprendido que era política. E eu fico preocupado então que quando a gente não assume uma posição política, como apolítico, a gente já teve uma posição política. Então isso é fantástico, ou seja, você negligencia, você tira aquilo da pessoa. E aí quando a fé ela se torna doente, é porque ela instrumentaliza. E aí vem perfeitamente, como vocês falaram, e o pastor Aloysio exemplificou. Voltando agora à questão anterior, o que falta para a gente ter uma convivência mais fraterna na sociedade? Só que agora a gente vai ter que ser meio rápido por causa do nosso tempo. Pai Vila. Eu acho que tem que olhar mais para a sociedade e ser mais justo, né, com a problemática. Eu acho que você vai resolver quando Jesus voltar mesmo, ele que vai solucionar tudo esse problema. Não, padre? Olha, já é fechamento de bloco? Não. Não. Então eu vou falar em 7 segundos em vez de 5, pode ser? Pode. Não, eu penso que eu queria falar da Fratelli Tutti, porque para mim Francisco tem sido para nós na Igreja Católica um divisor de águas, e para a sociedade e as outras religiões tem sido uma grande abertura entre as igrejas. E ele escreveu a Fratelli Tutti, significa todos irmãos. É a sua pergunta. E ele falou que o que inspirou ele foi o diálogo com um muçulmano. O muçulmano virou para ele e falou assim: você tem noção do que nós vamos escrever aqui, propondo que a sociedade seja fraterna, solidária e amiga, nós vamos ter crítica? Ele falou: tem certeza. Mas o motivo nós temos que lançar. Porque se tiver a crítica, tem a conversa. Então eu penso que nós precisamos ter, até parabenizo o seu programa, e até por conhecer você, conhecer o pastor Aloysio, que eu espero que a gente se encontre em mais algum lugar para criar confusão, não é verdade? Convidado para segunda-feira de manhã, você já está convidado. Oi? Desculpa. Você já está convidado segunda-feira de manhã a tomar tereré num grupo de pastores de igrejas Rapaz, diferentes. já vou ter que mudar minha agenda aqui imediatamente, viu? E o Pai Vila, porque são situações como essa que vão construir a fraternidade, a amizade social e a solidariedade. Como enfrentar a intolerância religiosa? Pegando o gancho aqui da fala do André. Através desses debates, o que precisa mais ser feito? Porque nós não estamos em paz entre as religiões. Eu acho que nesse aspecto aí eu tenho participado de outros debates, de debates, né, não de conversas, assim, de debates. E uma coisa que eu tenho falado, assim, o Roberto, assim, para mim é importante que a gente assuma que existem diferenças. Nós não cremos igual em tudo. Se nós crêssemos igual em tudo, nós éramos todo mundo da mesma comunidade. Só que é preciso que eu respeite profundamente o direito do outro crer diferente. Então, eu não tenho que tolerar, eu tenho que respeitar. Né? Eu vou respeitar o direito que o Pai Vila tem de exercer a sua fé e eu exercer a minha. E entender que todas as vezes que uma fé passa a ser perseguidora, ela fugiu do seu propósito existencial de fé. Então, para mim, o que a gente precisa fazer? Assumir as diferenças, mas respeitar profundamente o direito que o outro tem de crer diferente. Pai Vila. Essa luta tem sido constante, é como ele falou, a gente não quer ser tolerado, a gente quer ser respeitado, porque diante de tudo somos seres humanos
temos o mesmo objetivo. Então, essa luta contra o preconceito, é o preconceito religioso, o preconceito racial. Eu sou nos movimentos que eu defendo os negros, eu defendo os indígenas, eu estou nos movimentos e tenho falado, entendeu? O meu terreiro não é um terreiro de demônio, a gente não faz maldade. Eu já levei pastor lá dentro, olha aqui, ó, você está vendo a imagem do demônio, não tem, entendeu? Então, a gente está buscando sempre essa igualdade. E essa luta está sendo constante. Eu já fui várias vezes barrado em alguns lugares pelas minhas vestes, no hospital mesmo de base. Eu fui barrado, tive que esperar 2 horas, a assistência social vir para me levar até o leito do meu próprio neto, que eu ia lá rezar nele, que a minha filha pediu, e eu fui barrado por eu estar com as vestes. E a moça atendeu e falou, não, se o senhor tirar essa roupa aí, senta. Eu falei, não vou fazer isso. Você quer que eu entre pelado? Eu entro pelado. Mas eu não vou. E outros que foram os religiosos, eu não vou citar o nome, que entraram normal no amor. E por que eu tinha que ser acompanhado? Pela uma assistência social e só diretamente no leito onde estava o meu neto. Então, esse preconceito a gente vem constantemente, entendeu? Vários lugares, supermercado, pessoas que atravessam a rua. Então, isso aí gera uma doença, a gente se sente mal. Será que eu estou sujo? Será que estou... Né? A pessoa no mercado... vem no nosso encontro, quando vê a gente, volta, vai lá pelo outro lado. Então, a gente vivencia tudo isso. Então, isso tem que mudar, tem que ser mostrado que nós somos aqui, ó, seres humanos, ninguém tem uma doença contagiosa, que nós estamos no mesmo objetivo, na mesma luta, no mesmo sacrifício, entendeu? E lutando por um mundo mais humano e um mundo mais justo, né? André. Os 2 pontos, né, que eu achei interessante. O princípio da identidade da diferença, sem isso não tem comunismo nem diálogo interreligioso, e superar os preconceitos. Então, 2 citações. No Congresso Eucarístico que nós tivemos em Porto Velho, por ocasião do seu centenário, houve o simpósio dos povos da floresta. Então, você ouviu, que está no parágrafo 52 do nosso documento final. Eu ainda preciso ser um pouco mais bem educado. Devia ter trazido para cada um de vocês. Vou ter que trazer na próxima. E foi bacana porque foi citada uma coisa muito interessante. Eles falaram assim, o grande problema que nós temos com os poderes públicos é que eles sabem que nós estamos falando, eles vêm, falam, vão embora e não nos escutam. Então, eu acho que esse é o grande problema que nós temos, não escutar, né, as diferenças. E o segundo é precisamos da cultura do encontro. Se encontrar. Perfeito. Esse é o caminho. Só vou citar uma frase aqui do Dom Moacir, que para nós aqui o Dom Moacir é um padre de todos nós. Estou devendo o segundo presente, que é o livro dele, A Voz Profética no Amazônia. Esse eu já tenho. O Dom Moacir falava uma frase assim, de perto as diferenças diminuem. É isso aí. Então talvez a gente precise estar mais de perto. Né? Nós estamos chegando aqui ao final do nosso episódio. Eu queria que vocês, diretamente olhando aqui para aquele que está nos assistindo, desse uma mensagem para a população de Rondônia. Já estamos nesse clima de Natal, já perspectiva de 2026. Que vocês dessem uma mensagem. Mas, pastor... Eu gostaria só de lembrar assim, eu sempre falo que o Natal, ele não é um fim em si. O Natal é o início da Páscoa. Né? O Natal, ele é o início da Páscoa. A Páscoa é o reconhecimento de que todos nós somos pecadores. Não existe alguém sem pecado, por isso existiu a cruz. Então, o Natal é essa comemoração da vinda do Pai em busca de todo aquele, de toda aquela que se humilha, de toda aquela que reconhece os seus limites, os seus problemas. Então, eu desejo que você tenha um feliz Natal, nesse sentido de que você possa se sentir acolhido pelo Pai e lembrar que você vai estar sempre diante de irmãos, são irmãos que chegam diante do mesmo Pai. Alguém já disse que o Evangelho é um lugar em que o mendigo encontrou pão e chamou o outro para poder partilhar. Então, Deus te abençoe e Feliz Natal. Tudo bem. Vai, Vila. Bom, Natal é uma festa, né? Celebramos a paz, a união. Então, que esse Cristo floresça, não nasça, mas floresça nos corações dos humanos,
dos humanos, que ele possa olhar o seu próximo com amor, com carinho, né? Com compaixão, e que caminhe junto, né? E que tenha mais piedade de seus atos, de suas falas, das suas atitudes, que tenha mais amor. Também desejo a toda a família, né? Muita paz, que esse Cristo renasça no coração de cada um. Foi um Feliz Natal e um ano novo cheio de prosperidade e renovação. Muito bem. André. Vou usar uma imagem bíblica do Natal. Então, que cada um de vocês que estão nos escutando possam montar um presépio diferente. Talvez os 3 Reis Magos podem ser 3 religiões diferentes, não pode? Olha aí. Então lá. E a estrela? Ou seja, que essa cultura do encontro possa iluminar, porque todos nós estamos lá na imagem de um menino, e Deus se encarna no menino para que nós não tenhamos medo de nos aproximar dele. Eu não vou lembrar o teólogo não, mas eu nunca mais me esqueci quando eu escutei essa expressão, né? Deus se fez um menino para que não tenhamos medo de aproximar dele e reuniu todos que eram diferentes nesse mesmo lugar. Feliz e Santo Natal e que vocês estendam essa luz para todos que encontrarem. Eu quero agradecer aqui muito a presença de vocês 3 aqui. Eu acredito que quem está nos assistindo também gostou desse diálogo interreligioso que nós promovemos aqui. E a lógica aqui não é quem está certo, mas é de que todos de vocês cuidam de pessoas, cuidam de gente, e vocês amparam muitas pessoas que às vezes não têm uma outra opção a não ser ir lá na igreja, no terreiro de vocês. Eu quero desejar a vocês, já que a gente entrou nesse clima de Natal, também um Feliz Natal, um ano novo muito cheio de realizações, e muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado e que é possível diversas religiões caminharem juntos. Nós não precisamos ser intolerantes. Um grande abraço e até mais.